Sejam bem-vindos. Estamos aqui ao vivo e a cores, você ouvindo aí no Spotify ou assistindo pelo YouTube, o nosso A Fieldcast. Se você está achando pela primeira vez, lembre-se, nós só temos um compromisso que é com a liberdade. Eu sou Gustavo Rezende e aqui comigo hoje, sempre ela e junto com ela, minha parceira de vida, minha esposa, mãe da futura, que já está por aqui chegando, a Sofia, Nath Superti. Olá, todo mundo. Bom? Bom. O Gustavo não fala mais bom, vou começar a Ah, falar o bom, né? mudei. Sócio na vida e sócio no negócio do Gustavo Rezende. Estamos aqui, como o Gustavo falou, comprometidos com a liberdade, empreender com liberdade. E hoje a gente tem um convidado meio doido, né? Segunda-feira de carnaval, Carnaval. a Estamos gente gravando isso aqui pra podia vocês. estar no Sambódromo e nós resolvemos estar aqui. Por quê? Porque hoje a gente convidou uma pessoa ultra mega especial para esse nosso bate-papo. Um cara de muito resultado, um cara que já foi nosso mentor, né, Nath? Foi o primeiro Foi o mentor. nosso primeiro mentor quando a gente veio para esse mundo digital. E é uma pessoa que tem uma expertise na área de startup, na área de inteligência, na área de vendas, que será um prazer. Eu falei para ele assim, cara, nós vamos ter que te aturar e vai ser um prazer poder ter esse bate-papo. Então, seja bem-vindo com vocês, rufem os tambores. Júlio Lussari, seja bem-vindo, Júlio. Fala galera, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, né? Gustavo Rezende aí, meu grande amigo, parceiro. Nath Superti, minha grande amiga também, parceira de De negócio. longa data, hein? De longa Não vou data, contar essa história hoje, não, porque senão é, a pessoa vai achar que nós é velho. mais de 10 anos aí já de caminhada em conjunto. Muito bom Acho que estar dá aqui. mais de 10, hein? Um pouquinho mais de 10 Eu e o Gu anos. estamos com 10 anos juntos? É, Por dá aí, mais, dá mais. Já vai. Então temos tempo de estrada já. Tem muito tempinho de estrada. Lussa, né, uma coisa é eu falar um pouquinho sobre você, mas só para aquecer os motores, rapidamente fala um pouquinho quem é você, da sua experiência, porque eu quero que as pessoas escutem, fiquem vidradas no que a gente vai falar, mas para isso é importante elas saberem um pouquinho de quem que é esse cara que está na nossa frente aqui hoje. Bom demais. Cara, minha carreira, ela tem dois momentos, né? Então, o primeiro momento da minha carreira foi onde eu trabalhei muito com eventos, e aí passei vários anos ali, quase 10 anos trabalhando com eventos. Fiz de tudo um pouco, a parte de shows, festas universitárias, fiz a parte de eventos empresariais, e foi na parte de eventos empresariais que eu tive meus primeiros mentores de negócio. Então, ali eu comecei a abrir minha cabeça, era muito novo também, comecei a abrir minha perspectiva para o mundo dos negócios, comecei a olhar diferente para isso, e sair um pouco daquele amadorismo que eu fazia, né? Eu fazia as coisas meio tipo, e vai fazendo, né? E depois ver o que que dá. Na época que eu tinha banda e fazia shows, então era ganhava dinheiro, comprava guitarra, comprava amplificador e quando tomava prejuízo, vendia guitarra e vendia amplificador. Então era isso o negócio, né? E aí, nessa parte de eventos empresariais, foi onde eu comecei a olhar para negócios, olhar para metas, objetivos e comecei a ter toda uma perspectiva diferente. Na parte de festas universitárias foi onde eu ganhei muito dinheiro, mas quando eu perdi tudo, quebrei. E aí eu fui embora para Curitiba para recomeçar minha vida. Lá em Curitiba eu tive a oportunidade ainda de trabalhar com eventos um tempo. E em 2010 eu fiz o primeiro evento de startups de Curitiba. E o foco era o que fazer para ganhar dinheiro com a Copa. Ou seja, 4 anos antes, eu fiz um evento de um negócio chamado Startup, que ninguém sabia o que era, né? Com o que fazer para ganhar dinheiro com a Copa 4 anos depois. Então, ali foi onde o meu nome começou a realmente se propagar na cidade de Curitiba. Eu consegui um emprego numa multinacional por conta desse evento. Foi muito bacana. Naquele momento, me tirou do mundo de eventos. Isso para mim foi super importante. E a partir dali, 2 anos depois, eu pedi demissão. Fiquei 5 anos dando consultoria, trabalhando em vários projetos, vários eventos também de startup pelo Brasil inteiro. Foi onde eu comecei a dar palestras, e aí já foram mais de 18 mil pessoas nas minhas palestras. Em 2017, eu resolvi pivotar um pouquinho. Eu fui para startup, né? Fui para uma empresa chamada Lead Lovers, que é uma das maiores plataformas de automação de marketing do Brasil. E lá eu tive a oportunidade de colocar em prática aquilo que eu falava para os meus clientes fazerem, né? Então a gente teve um ramp-up enorme lá, um crescimento de usuários assim absurdo. E eu ajudei a implementar 4 áreas dentro da empresa, sendo que a última delas foi a parte de internacionalização. Aí, pô, fui para os Estados Unidos, México, Colômbia. Foi assim um momento incrível na minha vida, né? De lá eu saí, fui para uma fintech. Então a gente trabalhava com um software de gestão financeira para pequenas e médias empresas. Foram 2 anos ali, a gente passou pelo meio da pandemia, crescemos muito, né? Também nesse processo.
E quando eu saí ali em 2021, fui para uma health tech, então era um software focado em saúde. E a gente também teve um crescimento assim, alucinante, muito por conta de todo o contexto que a Covid estava proporcionando aqui para o nosso país, né? Teve no mundo inteiro, mas aqui proporcionou um avanço em algumas áreas, inclusive a parte da saúde. E a gente conseguiu aproveitar muito bem, teve um crescimento enorme aí. E eu saí de lá recentemente e agora vou voltar a olhar para o meu propósito, né? Que é de impactar vidas e transformar empresas. Então, estou naquele momento de embrionário, assim, criando novos contextos, criando novas coisas, mas vindo muito forte agora para o mercado aí, trazendo todo um contexto de inovação e marketing digital que eu pude aprender e pude aplicar na prática e ver o resultado disso acontecendo, né, ali no campo, né, não só na parte teórica. Boa. Então, pessoal, para você que está aí nos ouvindo agora, né? Você que é visionário, o que é ser visionário? Realmente está comprometido em criar um negócio muito maior do que você, ter resultado, sabe? Buscar viver uma vida extraordinária, não aceitar limitação para poder buscar alcançar aquilo que você quer. Para você que está aí nos ouvindo, tem uma coisa para dizer para vocês. Querendo ou não, eu não acredito na liberdade fora do empreendedorismo. E eu sei que você pode ter uma liberdade com empreendedorismo no mundo físico e no mundo digital. O que a gente vai falar aqui nesse episódio de hoje aqui do Afieldcast, a gente vai trazer técnicas para que as pessoas, que os empreendedores possam performar aí no mundo digital. Para começar a aquecer os motores, vocês vão ver o seguinte, gente, o Júlio, ele é especialista em growth, em aceleramento, né, em acelerar empresas. Então, vamos começar, eu ia começar com a pergunta mais leve, mas eu vou começar com faca na caveira, que é o seguinte, tá todo mundo olhando para o digital. Todo mundo talvez seja muita gente, mas tem muita gente que está olhando para o digital, tem muita gente que quer ter resultados no digital. E a pergunta que fica, né, ainda sendo mais abrangente nesse nosso início, é como que eu faço para poder entrar no mercado digital? Quais são os primeiros passos que eu posso dar? E eu sei que você fala muito sobre as duas leis irrefutáveis do marketing, né? A primeira lei, seja o primeiro numa o categoria. primeiro na sua categoria. A segunda lei, Se você não for o primeiro, cria uma categoria nova e seja o primeiro. ou seja o primeiro, e se você não é o primeiro, cria uma categoria nova e seja o primeiro. A pergunta que Eu fica queria é, explicar um pouco sobre isso. como, cara? Como Não, que Mas começa volta essa nessa, jornada? volta nessa que essa é importante. Lembra, eu sou a juíza que fala, opa, para aí. Volta nessa, aí depois você fala como cria, porque essa é importante. Cara, é um livro super antigo de marketing, né? Chama As 22 Leis Imutáveis do Marketing. E aí a primeira lei imutável é seja o primeiro. E o contexto de ser o primeiro é que dificilmente você lembra quem foi o segundo, sei lá, medalha de prata aí nos 100 metros rasos de corrida na última Olimpíadas. Você não lembra, mas talvez o primeiro você lembre. Ok. Né? Então, o contexto do primeiro é que ele gruda, ele fixa na cabeça das pessoas o primeiro numa categoria. E quando você não é o primeiro, você tem algumas outras formas de se posicionar no mercado, mas o contexto é de, cara, se você não for o primeiro, cria uma categoria nova, porque invariavelmente você vai ser o primeiro naquela categoria. Se a gente pegar, por exemplo, a Lead Lovers não foi a primeira plataforma de automação de marketing do Brasil. Né? Foi a RD Station. A RD foi a primeira? Foi a primeira. Uhum. Mas, a partir daí, quando você surge como uma segunda, cara, como que se posiciona de maneira a continuar escalando o negócio? Então, você tem ali algumas formas de se posicionar, mas a Lead Lovers criou uma categoria nova, que foi o quê? A primeira plataforma de automação de marketing para infoprodutores. Ela pegou um subnicho dentro do nicho. E aí, nisso, ela conseguiu se posicionar, conseguiu nadar de braçada, crescer pra caramba e aproveitar todo um contexto que foi criado a partir dali. Obviamente, o produto também se modela para aquele nicho, né? E aí, se você quiser bater de frente com o primeiro, você vai ter que, comer ali arroz com feijão e algumas coisas. Por quê? Porque eles foram os primeiros. Então, E o cara já tem a expertise, tem muitas vezes já tem a expertise. bala, a grana. Exato. Então, é como se você fosse comer pelas beiradas ali, indo por um outro caminho, mas também aproveitando um cluster, vamos chamar assim, que quem for o primeiro não consegue atingir. Então, olhando do ponto de vista estratégico, a RD nunca foi muito forte no mercado de infoproduto, porque aquele mercado foi dominado pela Lead Lovers.
E outros players tentaram entrar no mercado para bater de frente com a Lead Lovers e não conseguiram. Por quê? Porque já não eram o primeiro. Entendi. Entendeu? Então, quando você está falando sobre ser o primeiro, eu posso entender que ser o primeiro é um posicionamento. É um posicionamento. É uma escolha. Esse primeiro pode ser, vamos pensar em algumas óticas. Eu posso ser o primeiro para algum grupo específico, que é um cluster. Quando você falou cluster, né? É um grupo específico. Quais são outras formas de eu ser o primeiro? Por exemplo, quando eu tenho uma ferramenta que ninguém tem, eu sou o primeiro. Mas eu começo a entender que ser o primeiro, mas é a forma como você comunica para o mercado. Com certeza. Não é só como uma forma que você comunica, mas de fato você tem que ser o primeiro em algo. Ou pelo menos ser o primeiro a levantar uma bandeira de algo. Então você é o primeiro a se posicionar por aquilo. Por isso que a gente fala de posicionamento. Então, se eu tenho um produto que não é efetivamente o primeiro do mercado, eu sou o primeiro a me posicionar daquela maneira. E aí eu consigo um contexto de ser o primeiro. É igual a gente, né? Interessante. É igual a gente, velho. Tem muitas pessoas falando sobre empreender para empresários, como escalar, como ter mais resultado, né? E a gente se posiciona hoje de uma maneira diferente, que é o Afield, né? Com autonomia, flexibilidade. A gente até criou uma nova categoria que empreender com liberdade também já existe. Um monte de gente falando para empreender com liberdade. Mas ainda estamos num nicho diferente, dentro de uma estrutura diferente. Exato. É um posicionamento. E a gente tem se posicionado como assim? E aí, se a gente pega ali, existe um negócio chamado nível de sofisticação do mercado, né? Então, o primeiro nível de sofisticação de um mercado é quando você é o primeiro. E aí é imbatível. O primeiro é o primeiro ponto, tá? O segundo nível de sofisticação do mercado é quando você é o diferente. Quando você é diferente, pressupõe que já existe um primeiro e você gera um antagonismo em relação ao primeiro. Você se posiciona tipo, olha como eu sou diferente daquele. Então você realça ao mesmo tempo os pontos negativos do outro e depois você foca no que é positivo no seu. Então você cria entre aspas, um inimigo em comum. Porque tem gente que olha para o primeiro e não necessariamente gosta do primeiro. Normal, total. A gente pode pegar aqui Pepsi e Coca. O negócio evoluiu tanto que hoje Pepsi é Pepsi, Coca é Coca. Eu ainda acho parecido. Não é igual, mas eu acho parecido. Mas hoje Pepsi é Pepsi, Coca é Coca. Polêmicas. Por muito tempo, eles tiveram um antagonismo muito grande no mercado. Por quê? Porque era o embate entre o primeiro e o segundo de uma categoria. O segundo, ele não quer ser visto como segundo, ele quer ser visto como diferente. Então, ele bate na onde, né, o outro não é tão bom, não é tão eficiente, para poder realçar as qualidades dele. A gente pode pegar McDonald's e Burger King. Eles vivem... Aqui no Brasil não pode tanto um marketing de guerrilha, mas lá fora eles vivem se alfinetando. Eles fazem campanha um alfinetando o outro, né? Não sei se vocês já viram, tem um Halloween que uma das duas marcas cobriu a marca como se fosse uma roupa de fantasma, assim, e aí levantava o pano, era a marca do outro, assim, era um negócio assim. Então, eles estão sempre, né, num certo embate para gerar descolamento, para gerar posicionamento. O terceiro nível de sofisticação do mercado, você não é nem o primeiro, nem o diferente, você é o único. Então podemos olhar como se fosse um triângulo, né? Esse único, ele consegue realmente ser distinto, se distinguir do primeiro e de quem é diferente. Então é um posicionamento. O caminho é ser um dos três. Você é o primeiro. Mas o caminho é você escolher um desses três pela sua experiência ou você pode girar? Por exemplo, eu posso ser diferente e único? Cara, via de regra é cíclico. Então você vai ser o primeiro, né? Tem mais 2 níveis ainda que eu não falei, mas vou só terminar que vocês vão perceber que é cíclico. O ápice de um nível de sofisticação de mercado é quando você é único, né? Vamos olhar assim, ó, por exemplo, carro. Cara, tem um monte de carro e existe toda uma hierarquia dentro desses posicionamentos de carros. Ford foi o primeiro, Certo. né? Então, o Ford, por muito tempo ele foi o primeiro, mas depois ele perdeu o primeiro em market share, né? Em espaço de mercado. Mas por muito tempo... E ninguém vai tirar disso, de ter sido o primeiro carro, porque foi o primeiro que foi feito. Isso é como se fosse um legado que está intrínseco ali. Agora, começaram a criar novas categorias de carro, e aí dentro dessas novas categorias de carro tem ali os seus primeiros, os seus diferentes e os seus únicos.
sacaram? Ok. Até um ponto onde a gente tem aí uma Ferrari, uma Lamborghini, que Sim. tem um posicionamento... Cara, Ferrari é única. Por mais que você tenha ali Ferrari e Lamborghini, elas não concorrem, não competem, porque elas são únicas em si, entendeu? É uma marca única. Então, por Fato. mais que é mais ou menos comparado o preço, cara, E- eles conseguiram se distanciar e se descolar do restante e tipo, a Ferrari é Ferrari, Jaguar é Jaguar, né? Lamborghini é Lamborghini, Bugatti é Bugatti e acabou, entendeu? Sim. E eu vejo que é muito comunicação, né? Vamos pegar lá, por exemplo, em Curitiba, tem o Madeiro, né? Uhum, O Madeiro que historicamente começou, não sei se ele começou com esse slogan, mas tinha um slogan muito forte que era o melhor hambúrguer do mundo, the best burger in the world. É o uhum. melhor hambúrguer do mundo? Não sei, mas ele fala que é. Posicionamento. Posicionamento, Uhum. né? Ok. Agora, é importante a gente entender, assim, que se posicionar não é só comunicar, né? De fato, assim, você não pode falar que você é o primeiro se você não é o primeiro, a não ser que você realmente crie uma categoria nova e aí se posiciona e mostra para o mercado, ó, existe uma categoria nova e nessa categoria nova sou eu que mando, né? Sou eu que sou o primeiro aqui, eu que estou me posicionando. Aí, se você já existe um primeiro ali, você se posiciona e fala que você é o primeiro, não Não tem tem congruência, integridade, né? não tem congruência, Aham. tá? O quarto nível de sofisticação do mercado, e lembrando que o terceiro nível, que é o único, ele é o ápice, né? Aí a gente tem a decaída ali, que é justamente o quê? O melhorado. Para mim, o quarto posicionamento é o pior de todos, né? Você ser melhorado, assim, pressupõe de que você está tentando dar um jeitinho em alguma coisa para fazer um diferente que não deu certo, o único que não deu certo, esse é um melhorado, tá? E o quinto e último é o reinventado. E eu acho que isso é legal, porque se a gente pensasse numa curva, né, a gente tem o primeiro, o diferente, o único, aí tem o melhorado, e para mim o reinventado ele sobe de novo. Eu não acho que ele é uma queda. Né? E por que eu digo isso? Porque quando você reinventa algo, você reinventa uma categoria, você reinventa um tipo de produto, você automaticamente e invariavelmente você se torna primeiro de novo. Por isso que eu acho que é cíclico. Mas não é um Uhum. cíclico linear, assim. Eu acho que ele tem umas lombadas aí no meio do caminho, né? Principalmente ali na parte do melhorado. É, E aí você reinventa algo. Se a gente fosse pegar, por exemplo, o iPhone. Cara, as últimas 3 edições do iPhone, ele foi melhorado. Não tem nada, tipo, mega inovador, né? Em algum momento eles vão precisar se reinventar. Então, vai surgir algo novo aí. Não sei em que edição do próximo iPhone, mas em algum momento eles vão ter que pensar, cara, qual que é a nova geração de aparelhos? Tipo, eles Sim. vão ter que repensar e trazer uma coisa com um novo contexto. E é tão importante isso que a gente está falando sobre posicionamento, né? Porque quando você não consegue fazer isso de uma forma. Todo mundo tem um posicionamento, né? Seja consciente ou inconsciente, Está se posicionando. você está se posicionando, está passando alguma mensagem para o mercado. Uhum. E se você não faz isso de forma consciente, pela experiência que eu tenho, pelo que eu vejo no mercado, você gasta muito mais energia para ter menos resultado. Uhum. Por quê? Porque você não consegue criar uma imagem sexy, uma imagem que seja atrativa, né? E aí você fica sempre tentando bater na tecla. Então, o que eu estou tirando aqui dessa conversa e o que fica de provocação é, de fato, ao invés de sair executando e fazendo loucura, é parar um pouco antes e pensar, cara, qual que é o posicionamento Uhum. que eu quero que as pessoas tenham do meu negócio? Qual que é a imagem que eu quero que as pessoas tenham de mim, Sim. né? Porque senão depois você vai ficar feito barata tonta. Corre para É, todo lado, não sai do lugar. e isso também passa por olhar o mercado que eu estou inserido, olhar os concorrentes, o que a galera já está fazendo, o que eles não estão Sim. fazendo, aonde que tem brecha, né? E a forma com que você posiciona o seu negócio como primeiro é diferente das estratégias que você vai usar se você for o diferente, é diferente das estratégias que você vai utilizar se você for o único. Então, é muito comum a gente ver empreendedor que não sabe dessa parte que é teórica, Certo? mas é uma teórica que é aplicável, sabe? É uma teoria que é aplicável. E aí pega lá uma estratégia que é de um posicionamento de primeiro, mas o cara tá no melhorado e ele tá tentando fazer uma estratégia de primeiro. E não vai funcionar. Porque não é essa forma que ele está posicionado no mercado. As pessoas não enxergam ele como primeiro, mas ele tá ali usando estratégia de como se fosse primeiro. Mas, Ju, Entendeu? deixa eu pegar esse gancho do que você está trazendo que eu achei interessante. Se a gente olhar em a sensação e a vontade de todo mundo, ainda mais com as mídias hoje em dia,
TikTok, Instagram, YouTube, todo mundo empresas e todo mundo quer o sucesso, quer que as coisas fluam. Quando você já bomba na internet, fala, as coisas vão fluir de alguma maneira, né? E aí você tá trazendo que muitas vezes a pessoa tá com posicionamento de primeiro, mas ela tá no melhorado. Como que ela... Porque é o desejo de todo mundo ser o primeiro, tá? Tem isso, a gente, principalmente nós brasileiros, a gente é competitivo, tem outros lugares aí no mundo que é muito mais que a gente, mas nós temos o sangue de competição. Você vai criar algo, não só por criar. Isso a gente está falando, vamos falar assim, a maioria dos empreendedores. O que você quer? Sucesso, você quer financeiro, você quer... Por isso que você empreende, né? Claramente tem gente que empreende num nicho e tá tudo certo, não tem aquela ambição a longo prazo, mas isso é raro de se ver até. Sim. Como que a gente identifica, de fato, que eu sou um melhorado e não o primeiro? E identificando isso, o que eu poderia fazer, sabe? Qual que é a mentalidade? Boa. Ou o que eu... Porque, assim, é uma pergunta que as pessoas... Primeiro que ela tem que sacar. Eu sempre falo que pra pessoa ter resultado na vida, ela tem que ter uma consciência e depois agir com aquilo. Sim. Se ela não tem consciência, ela acha que ela é primeiro e tá no melhorado, então esse é o primeiro ponto que eu quero que você traga. Como que ela começa a ter essa consciência? E sabendo que ela tá só no melhorado e ela quer o desejo, o que ela pode fazer para chegar no primeiro, ou alguma ferramenta, alguma sacada que você possa trazer. Então, se você quiser dividir a conversa, vamos começar com a primeira ali. Tá, então primeiro, como é que ela saca, né? Cara, analisando o mercado. Então, ela vai ter que olhar, no caso de um B2B, né? Empresa que faz negócio com empresas. Cara, meu alcance é nacional, meu alcance é local. Dentro desse alcance, que é o meu público, né? Eu estou conseguindo atingir o público A, B ou C que eu gostaria. Então, qual é o tamanho desse público? Qual é o tamanho desse mercado? Quem são os concorrentes? Essas empresas vieram antes ou depois de mim? O que eles estão fazendo de diferenciais? Posicionamento, a gente vai esbarrar em diferenciais. Então, quais são as minhas vantagens, os meus benefícios, meus pontos fortes, meus pontos fracos? E olhar também para os concorrentes. Quem são esses caras? Quais são as vantagens deles? Quais são os benefícios que eles estão oferecendo? Então, envolve olhar para o lado, sabe? Tipo, e abrir a cabeça no sentido de não ficar julgando se eu sou melhor ou não que o outro. Seria um mapeamento muito isento de emoção. Ok. Muito com fatos concretos. Cara, esse cara tá fazendo isso, tá propondo isso aqui pro mercado, tá dando tal benefício e o preço dele é esse. Legal, e ele tem tanto de market share. Quando eu consigo olhar isso, aí sim eu identifico em qual etapa, qual nível de sofisticação eu tô dentro do mercado. Porra, não fui o primeiro. Tenho aqui alguns diferenciais, mas não faço antagonismo com o primeiro lugar. Tem alguns pontos aqui de único, mas também não é isso. Mas o meu produto aqui é um pouquinho melhor que o outro. Putz, então eu tenho características que me enquadram melhor no melhorado. Pô, mas eu quero ser o primeiro. Beleza, então eu vou ter que criar uma categoria nova. Porque ou você... E como cria uma categoria? Dá um exemplo. A Lead Lovers criou. Você deu o exemplo da Lead Lovers. Esse exemplo eu acho que é o melhor, assim, tinha um cluster, tinha um nicho ali. Generalista, né? Era mais global. Era um negócio mais global. Então, assim, quando a gente fala plataforma de automação de marketing, cara, mega genérico. Dentro disso você tem muitos nichos e muitos subnichos. Então, é identificar quais nichos fazem sentido para o meu negócio. E aí, como é que eu me posiciono ali dentro? Como eu crio uma categoria nova ali dentro? Né? E aí vem esse posicionamento. Mas isso é muito criação. Não vai ter uma fórmula que fala, não, vai assim que você vai criar um posicionamento. É sacar, primeiro, o contexto que você está inserido, aonde que dentro desse contexto você está inserido, e olhar dentro disso qual nicho eu quero atuar e me posicionar ali dentro. E também ser o primeiro, pelo que eu entendo, não está só relacionado com uma questão de divisão de mercado. Pode ser até a solução que o cara está trazendo também, né? Pode ser a solução. Vamos supor aqui, por exemplo, agora, uma coisa que eu quero fazer, né? Eu não vi ainda, talvez tenha alguém que faça, eu não vou ser mais o primeiro. E para quem está ouvindo agora, você não vai copiar a ideia não, isso, né, vai dar plágio. Uma coisa que eu quero fazer é mentoria em grupo através do óculos VR, para pequenos empresários, sabe? Então é uma coisa que não é voltada para o nicho. Eu estou no nicho de pequenos empresários, mas o primeiro seria mais pela solução, se ninguém nunca fez isso antes. Exato. Ok. Então você pode ser o primeiro tanto
por uma segmentação de público, ou você pode escolher ser um primeiro no mercado por uma criação de uma solução, talvez um ajuste que ainda ninguém fez em relação àquilo. Exato. Massa. Na verdade, você está reinventando algo, né? É. Então, esse reinventar Você virou o primeiro. já vira um primeiro. Você virou o primeiro. Massa. E aí, agora, o que a gente faz? Como que a gente... Então, uma sacada maior dentro desse contexto todo para o pequeno empresário, médio empresário, de posicionamento ou reposicionamento, né? E olhando para o digital, né? Vamos Olhando- começar a não, trazer a claro, conversa para o não, digital. é totalmente 100% digital. 100% pro digital. Porque eu percebo que é uma dor ainda dos empresários, né? Por exemplo, esses dias eu estava conversando com um amigo. E ele simplesmente... O pessoal querendo começar a usar o chat GPT, né? Uhum. Mas nem tem um CRM muitas vezes, nem tá no digital, não faz conteúdo no digital, ou muitas vezes não tem presença, não tem um site, não tá nem no Google direito, né? Empresas físicas, vamos dizer assim dizer. Como que a gente consegue, como pequeno empresário, no mundo de hoje, porque eu ainda vejo muitas pessoas resistindo, né? Uhum. Não separa um budget pro marketing digital, Uhum. nem para um site. Coisas Então. básicas eu vejo que tem gente não fazendo, que a gente precisa fazer. Então, na sua visão, vou dividir a pergunta. O que seria coisas básicas, assim, tipo, obrigatórias para pequenos e médios empresários? Vou colocar médio empresário, porque eu sei que tem médio empresário que não faz. Mas pequenos e médios empresários que, tipo assim, é para ontem. Tem que ter essa questão obrigatória. Aí depois a gente vai para essa parte de posicionamento, reposicionamento de um pouco mais forte na internet. Tá. Cara, eu sou um ferrenho defensor do arroz com feijão. Assim, eu acho que por ser especialista em growth, muitas vezes a galera O que é chega... growth? O que é growth? Growth é, tipo, acelerar o crescimento, né? Ponto. Então, especialista em crescimento acelerado. O que eu vejo é que todo mundo quer aquela sacada que vai fazer o negócio bombar e gerar receita, gerar venda e tal. Mas, cara, vamos lá. Qual que é o básico do básico? Né? Então, Às vezes nem faz feijão com às arroz, vezes né? não faz o arroz com feijão e tá preocupado lá em fazer um negócio viral, uma dancinha viral lá no TikTok que vai atrair milhares de pessoas. Pô, às vezes a empresa não tem nem capacidade de receber de forma confortável e atender um volume muito grande. Então, o que eu identifico hoje como básico numa presença digital? E aí, eu não me lembro quem que falou, se foi o Bill Gates, mas, cara, se sua empresa não está na internet, ela está fora do game, ela está fora do business. Não é mais um contexto de, putz, será que eu coloco uma empresa no digital? Cara, na verdade, se você não tiver no digital, você está fora do game, você vai quebrar, velho. Entendeu? Seu negócio vai falir em poucos anos. Então, se você quer continuar no longo prazo, agora é a hora de olhar para isso e falar, beleza, eu preciso fazer isso. Porque estar na internet se transformou num arroz com feijão. E se fosse o checklist de estar na internet, o que seria estar na internet? Estar na internet. Então, o que eu vejo? Cara, primeiro de tudo, ter um bom site corporativo. Tem que ter. Tem que ter. Não adianta. Só que o site não pode ficar morto. Ele não pode ser algo estático. Ele precisa ter vida. Ou seja, eu preciso nutrir aquele site. Então, o que é muito comum é ter blog ou ter notícias, né? Então, se eu for para um blog, cara, o que eu preciso para atingir a maestria naquele canal? Né? O blog é um canal de comunicação. Então, não adianta eu simplesmente ter um blog. Eu preciso ser ninja naquele blog. Eu preciso que realmente o meu blog atinja um nível de maestria que aquele conteúdo ganhe dos concorrentes. Aí, legal. Pô, vamos para um canal agora de mídia, né? Então, vamos para um Instagram, vamos para um Facebook. Espera um parênteses. Pega uma maestria num canal para abrir outro? Essa é uma pergunta interessante. Não necessariamente. Porque muitas vezes o que acontece? A gente quer atacar 1 milhão de coisas, quer muito abraça, pouco aperta. Né? Qual que é a sua visão? Se eu pego uma maestria, então, nisso e depois vou pro outro ou não? Não necessariamente. O ponto é identificar quais são os canais onde seus clientes estão. Porque o maior erro que eu vejo do pequeno e do médio empresário é o quê? Sai abrindo o canal. Então, eu tenho um site, tenho um blog, tenho um Facebook, tenho um Instagram, eu tenho um Medium, eu vou lá e abro um TikTok. Cara, peraí. Né? Um canal no YouTube. Seu cliente está lá? Essa é a primeira pergunta. Seu cliente está lá efetivamente? Ou você está indo para lá porque é uma moda, uma tendência?
E até né? por geração, né? Então, se a gente pega uma questão das mídias, por exemplo, TikTok, apesar que ter pessoas, tem cada mídia tem sua característica Uhum, e tem as suas gerações. Por exemplo, Facebook, tem muita gente ainda no Facebook, mas é uma galera mais velha. uhum, Então, se o teu público é um pessoal mais velho, Facebook é uma boa. uhum. E YouTube, então tem que entender um pouco, acho que de cada mídia, para entender se eu preciso estar lá, que Exato. aí o menos é mais, né? Você faz Menos bem é mais. feito numa coisa só. Agora, voltando ali na tua pergunta, não precisa esperar atingir a maestria para abrir um outro canal. Mas esse é um tipo de pensamento que não tá no radar dos empresários. Eu tenho um blog. Cara, mas eu atingi a maestria naquele blog? O que eu preciso fazer para atingir a maestria? O que é a maestria em blog? Sacaram? Sim. Então, o pequeno empresário também ter cara, a vontade de conhecer aquele canal, entender um pouquinho mais sobre aquele canal, entender quais são as métricas ali, o que poderia fazer uma diferença. Quem é o tipo de pessoa que pode me ajudar a fazer um blog, não um blogzinho, fazer um blog foda, fazer um negócio que realmente gere tráfego orgânico, que as pessoas venham até mim e por conta desse conteúdo elas queiram comprar o meu produto. Sacaram? Então é ter isso, cara. Eu já cheguei a mexer com um blog, pô, tinha lá 400, 500 mil visitas por mês, e que nem é tanto, assim, que tem blog que gera muito mais, mas é impressionante o resultado que a gente consegue obter quando você tem 500 mil pessoas entrando no seu blog todo mês, cara. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu tive ah, lá nos Estados Unidos agora recentemente, mas as coisas que mais me chamou a atenção foi o seguinte: o americano, quando ele vai fazer alguma coisa, ele faz bem feito. A gente estava falando sobre esses dias, né? Uhum, Então, você olha a pista deles, é bem feita. Você olha a construção, é bem feito. A gente tem um perfil no Brasil aqui de fazer um monte de coisa mal acabado, né? A gente uhum. começa a fazer uma coisa, vai para outra coisa, aquela que você começou ainda tá uma bagunça, aí você vai para outra, você vai para outra. É o que você tá falando, né? Já que você vai atacar um canal, seja um blog, seja um site, seja um Instagram, você pode ter mais de um canal. Mas o canal que você tiver, fazer bem feito, porque no final das contas você tá gastando tempo, que é dinheiro, Uhum. você está gastando energia, que também vai gerar dinheiro, e você está gastando literalmente dinheiro. Sim. Né? Então é começar de fato ter essa mentalidade que é, cara, então eu vou focar nesse canal, ou nesse, mas ter parâmetros para avaliar se você está explorando bem aquilo lá. Caso contrário, você está só gastando energia fora e fazendo coisa bonita para os outros ver. Uhum. Mas paga a conta, tá dando resultado? Pois é. E aí o que acontece é que eu também converso com vários empresários assim, porra, paguei uma agência lá e aí os caras fizeram uns posts, mas não deu resultado. Peraí, cara, o que você estava buscando com aquilo? Você fez um post, qual que era a métrica? Os caras não sabem. Então, assim, cada canal tem as suas métricas. E quando você vai para um canal, você tem topo, meio e fundo de funil. Eu quero que as pessoas conheçam a minha marca, eu quero que as pessoas considerem fazer negócio comigo, ou eu quero levantada de mão de pessoas que realmente falam, cara, eu quero fazer negócio com você. Então, nós já temos aí 3 formas de atacar cada um dos canais. E aí o cara fala, eu contratei uma agência lá, eles fizeram uns postzinhos e não gerou resultado. Meu amigo, não vai gerar resultado. E não é nem culpa da agência. E não é nem culpa da agência, é que você não tem nem clareza do que você quer. Você acha só que todo mundo está fazendo, você vai fazer também. E é isso. Então, minimamente, precisa tá mais próximo ali do que eu estou fazendo, do que eu tenho que fazer, do que eu quero fazer, de qual é o resultado que eu quero atingir. Agora sim. Agora ficou bom, desculpa, gente. Ah. Então, buscar a maestria num canal, quando eu falo isso, é esse tipo de entendimento. Cara, se o teu canal é Instagram, seja apaixonado pelo Instagram. Você tem que entender o mecanismo do Instagram. Pô, eu não tenho tempo para isso. Forte. Não Isso tenho é tempo forte. para isso. Cara, você não tem tempo para isso, você vai pagar alguém caro que entenda disso. Ou se você pagar alguém barato, vai ficar um negócio meia boca. Isso, cara, é uma das coisas que mais me gera indignação. É quando eu vejo assim, a pessoa ela vai lá, ela paga, sei lá, um valor ilusório, que seja R$ 1.000 numa agência. Aí eu falo assim, ela chega pra mim e fala assim, cara, eu contratei a agência, tô pagando milão, e ela não dá resultado. Eu falo, meu caro, mas você quer o quê? Você tá pagando por um negócio extremamente complexo, você tá pagando milão, você não vai ter resultado. Sim. Né? Então, entender de fato que muitas vezes o barato sai caro.
E eu acho o seguinte, o empresário, de fato, ele até não precisa executar, mas ele precisa pelo menos entender. Porque se ele não entende, ele pode estar comprando barato ou comprando caro, mas ele não vai saber, ele não vai ter parâmetro. Uhum. E ele vai ficar em cima do achismo dele, muitas vezes, batendo palma para aquilo que ele deveria estar sendo mais exigente, ou até mesmo ao contrário, sendo exigente e criticando uma coisa que ele tinha que estar batendo palma. Então é uma loucura, né? Quer pagar barato e quer muito resultado. Não quer Sim. saber de nada e quer dar pitaco. Aí não tem segredo. E é interessante que é muito comum, nós que atuamos com marketing, a gente tem ali uma baliza que é assim, ó, 5% do faturamento mensal da empresa vai para marketing no mês seguinte. Mas isso não acontece, cara. É muito comum que de 0,8% a 1,5% de investimento em marketing por mês e olha lá. E aí, cara, a gente vive num contexto que no pós-pandemia esse número ainda precisa ser aumentado. Ficou mais caro, né? Porque ficou mais caro, todo mundo começou a fazer. E se todo mundo tá fazendo, todo mundo tá brigando pela mesma audiência, tá todo mundo lutando pelos mesmos corações e mentes, ele vai ficar mais caro. E isso mostra, tem pesquisa, tem números, tem dados mostrando que o custo de publicidade nos últimos 3 anos ele foi para um nível assim, absurdo. Então não adianta eu mais fazer uma estratégia que lá no passado eu pagava R$1, hoje eu estou pagando 5. Entendeu? Quando muito, se não estou pagando 6, 7. Então, ter essa clareza de que custa, né, obviamente. Aí volta naquele ponto que você falou lá, tô pagando R$600 pro menino fazer tráfego ali pra mim, né? Legal, quanto que você tá investindo? Ah, tô botando 500 pila. Porra, o cara que você contratou custa mais do que o dinheiro que você tá colocando em publicidade. Não dá nem pra testar, né? Você está Cara, investindo em teste. R$500 é teste, R$500 é só pra máquina aprender mais ou menos o que você quer. E olha, putz, R$500 nem, eu diria que teste hoje é uns R$2.000 pra testar. Teste? Pra testar, 2 conto? né? Ó, isso Porque é aí você não vai fazer um único teste, você vai testar Claro, algumas claro, coisas. claro. Então, você vai pegar esse dinheiro, vai diluir em alguns testes. Vamos dizer que você vai testar 4 coisas diferentes. Você vai testar posicionamento, público, criativo, conversão. Já foi 4 aqui. Você vai diluir R$500 para cada um. Já foi R$125 por semana. Entendeu? E sabe o que é interessante do que vocês estão Sim. trazendo? O que eu acho mais, assim, um pico que você trouxe é que os empresários hoje, pequenos e médios, como eles não têm tempo, ou muitas vezes são eu empresa, ou se tem time, estão sobrecarregados, né? Precisam vender mais, precisam ter mais produtividade. O que eles fazem? Eles delargam para a agência. Uhum. Contrata achando que vai ser todas as soluções dos meus problemas Sim. e delarga. E aí, só que delarga, não sabe ler um número. Não tô falando para você Nem aprender cobra. a fazer tráfego. Uhum. Não tô aprendendo. Esses dias, uma pessoa veio falar comigo, eu vou entrar lá numa comunidade lá do cara de tráfego, vou aprender a fazer um curso. Falei, cara, faz isso não. O empresário, de fato, ele tem que estar entendendo um pouquinho de cada, sabendo, que é o que a minha avó sempre falava, né? Ah, você um dia vai pedir para alguém fazer um bom feijão para você na sua casa? Primeiro você tem que saber fazer. Então, se você souber fazer um bom feijão, quando a pessoa que for te ajudar em casa for fazer, você vai saber simplesmente cobrar, ó, faz assim, faz assado, eu acho que isso aqui não tá certo, e ela vai fazer, você não precisa exatamente executar, mas você tem que saber. Uhum. E essa questão de gestão de tráfego é a mesma coisa. Eu não sei apertar os botões lá, mas eu sei entrar, sei analisar, sei saber o que é cada coisa. E daí, na hora que faz uma reunião com o gestor de tráfego, você analisa, olha, e você traz algumas coisas, então você tem que estar sempre antenado. O problema é que o empresário, hoje em dia, ele tá querendo cada vez mais a tal da liberdade, mas uma liberdade assim, tipo, eu quero sossego, não quero, eu vou me preocupar com a entrega, vou ficar me preocupando com outras coisas. E elas não estão lidando com o marketing e estão terceirizando, ou para uma agência, estão terceirizando, ou para uma pessoa da equipe que você não sabe se tá. E aí você não cobra. Sim. Você não sabe o que cobrar. E aí essa é a parte extremamente problemática. Na visão. Eu tenho falado para alguns empresários que assim, mesmo que sua empresa seja pequena, mesmo que seja equipe, você precisa separar a sua empresa por áreas. Ah, mas pô, Júlio, só tem eu na empresa. Cara, não importa, separe por áreas. Bloqueie horários na sua agenda ao longo da semana para você atacar aquela área específica. Então, digamos que você tem um produto X. Cara, você tem uma área de produto. Qual é a qualidade desse produto? Qual é a qualidade da entrega? E o que você tem que olhar do ponto de vista de produto?
Você tem que ter um comercial. Então, como é que tá o teu processo comercial? O que que tá funcionando? O que que não tá funcionando? Quais são as metas? Quais são as métricas? Como é que tá a conversão disso tudo? O marketing, mesma coisa. Pô, não entendo nada de marketing. Cara, você vai ter que estudar. Porque se você for um pequeno, cara, você ainda cobra escanteio e vai correr para bater o gol. Então, beleza, a gente entende que empreender é um negócio desafiador, não é para qualquer um. Se fosse mais tranquilo, cara, mais tranquilo que empreender é CLT, velho. Entendeu? A gente sabe que tem lá suas seguranças no CLT, que o cara que empreende, ele corre muito mais risco. E para correr muito mais risco, não adianta só ter uma boa ideia, só ter um bom produto. Você vai ter que olhar para as áreas da sua empresa e atacar elas igualmente, se você quiser crescer e escalar o negócio. Até o momento que você possa delegar. Então, opa, peraí, meu negócio aqui rodou, conseguiu uma grana, qual é o maior ponto de dor? Puta, marketing, estudei um pouquinho ali, mas não é o meu forte. Cara, traz alguém de marketing. Sim. Entendeu? E delega, mas o pouquinho que você estudou já vai te dar subsídio para o que cobrar, o que a gente está vendo aqui, qual é o número que a gente está vendo. Porque no marketing a gente fala muito sobre métricas de vaidade. E é muito comum a galera chegar, e eu vi isso acontecer muitas vezes com clientes meus de consultoria. Chegava, aqui está o relatório que a agência trouxe. Eu olhava o relatório e falava, cara, cancela esse contrato, irmão. Manda esse cara embora. Esses caras estão te enganando. Esses caras estão trazendo métricas aqui que não vão fazer diferença nenhuma pro teu negócio. Pô, mas o número de like aqui tá legal. Porra, like não paga boleto, cara. O que você quer com essa estratégia? O que você pensou quando você contratou essa agência? Não, eu queria vender mais. Falei, com like você não vai vender mais. Qual que é a estratégia que tá aí pra gente realmente converter o cara? Né? E aí ele falou, porra, mas como assim? Aí eu comecei a explicar todas as métricas que tem, os blocos de métricas, o que escolher, o que cobrar. E aí ele pediu um relatório para a agência e eles não conseguiram entregar. Uhum. Entendeu? Esse é um tendão de Aquiles, eu acho, da grande maioria agências, especificamente, né? De que às vezes elas fazem um Não trava a trabalho. língua aí. Pra ver, Ah. e aí, a pergunta que eu tenho pra vocês, na verdade, você já trouxe algumas coisas, mas uma pergunta é: beleza, eu sou empresário, sou eu empresa, ou sou empresa que tô há 20 anos no mercado, tem muito, tô há 20 anos no mercado, 30 anos no mercado, só que eu não tenho a presença digital como eu gostaria, e às vezes eu delego, né, realmente pra agência. Uhum. Eu, como empresário, que é uma dica pro pequeno e médio, o que eu posso fazer? Né? É uma imersão, é um curso? Da onde que eu começo? Porque tem tanta coisa na internet hoje. O que eu faço? Eu acho que o que fazer, vou responder com um grande depende. Depende se o cara já fez alguma coisa na internet, eu tô no zero, não tenho nem site. Cara, começa fazendo um site, né? Primeiro de tudo. Depois disso, é ir para os canais. Então, onde é que o meu público está? Meu público gosta de informação, gosta de texto. Meu público é leitor. Cara, blog. Não, meu público gosta de aula, vídeo, YouTube. Não, meu público, cara, eles gostam de saber coisas rápidas. Instagram. Não, meu público é mais jovem, tá antenado e tudo mais. TikTok. Mas eu, como empresária, como que eu posso estar antenada nessas coisas? Porque, como eu falei, ou é um nicho específico, né? Eu vou ficar focado aqui no Instagram, mas eu tenho que entender um pouco de tudo. Será que eu faço um curso só de tráfego para entender? Não, eu fico estudando, porque eu percebo como a gente fica numa confusão mental. O empresário hoje no Brasil tem uma confusão mental porque tem muita coisa. E às vezes chega a ficar cansativo de overdoses, né? Sim. De coisas. O que você daria de dica, principalmente quando você vai para uma consultoria e o empresário lá entende um pouquinho ou não? O que ele poderia tirar essa overdose de coisas e focar no quê? Eu acho que eu vou puxar um pouco sardinha pro meu lado aqui, que é justamente falar sobre go-to-marketing. Então, assim, go-to-marketing é uma metodologia que foi desenvolvida por startups, né, que utilizam software, basicamente, como produto, que ajuda as empresas, os empresários a ir mais rápido para o mercado. A ideia do go-to-marketing não é fazer um planejamento de 100 páginas. A ideia do go-to-marketing é o mínimo que eu preciso saber fazer para poder ir lá e testar algo, né? Aí, nisso, eu lembro muito da frase do Steve Blank, né? Que ele falava, cara, não pule etapa.
E eu vejo muitos caras, não, pulando etapa a todo instante, né? Às vezes não sabem nem que etapa eles estão, mas estão pulando. Então, o Growth Marketing, ele permite que você tenha um roadmap ali, um mapa do que fazer para ir rápido para o mercado e ir rápido para uma transformação digital. Basicamente é entender quem é meu público-alvo, qual é o meu posicionamento em relação a esse público-alvo, qual é o mercado que eu estou inserido, né? Quem são os concorrentes desse mercado, quais são as estratégias, quais são os canais, qual é o plano de ação, quais são as minhas métricas de validação e o go-to-market. Então, é um passo a passo, digamos assim, para eu fazer uma transformação digital rápida ou para colocar um produto rápido no mercado. E aí, o Steve Blank também fala, né, que nenhum plano de ação sobrevive ao primeiro contato com o cliente. No mundo atual, cara, antigamente a gente pegava lá o livro do Kotler, 600 páginas, um livrão desse tamanho assim, ó, e você fazia aquilo e a chance era dar certo ou dar errado, acabou. Né? Mas era muito mais chance de, se você fizer o que o Kotler está falando, vai funcionar. Hoje em dia não, hoje em dia vai para o mercado e testa. É a cultura de teste, sabe? A cultura de teste é que vai fazer com que os pequenos empresários consigam dar saltos rápidos no negócio deles. Esse é um problema que você falar sobre cultura de teste no Brasil, para mim é um problema. Por quê? Porque no Brasil, quando a gente faz alguma coisa, a gente quer ter a certeza que vai dar certo, né? Uhum. A gente não quer testar. É. A gente até finge que quer testar, mas é um teste assim, cara, eu vou testar, mas tem que dar certo. E aí, se não dá certo, a gente fica puto, porque a gente começa a questionar todo mundo que participou do Uhum. processo para aquele negócio não dar certo. Que, na verdade, a gente morre aonde com esse negócio? É a paixão pela solução, né? É a paixão A pela gente solução. acaba ficando apaixonado pela solução, apaixonado pela campanha, pelo produto, Uhum. e a gente não aceita o mercado falar assim, cara, não é por aí. Uhum. Ou existe uma forma diferente de fazer isso, né? Então, realmente, Exato. a gente precisa mudar a mentalidade aqui no Brasil de olhar para as coisas, não assim, cara, eu tenho que fazer isso dar certo. Deixa eu ver o que o mercado fala sobre isso, né? Exato. Tá disposto a ouvir. Mas veja que quando a gente fala que um teste precisa dar certo, a gente pressupõe também que ele pode dar errado. Quando, na verdade, a cultura de teste funcionou ou não funcionou. Ponto final. Ele é muito mais simples. Mas é o que a gente Mas trouxe já entra nos numa podcasts. questão, A gente entra trouxe também na sobre isso. necessidade do brasileiro fazer dar certo. Porque ó, no Brasil nós temos, vamos lá, acho que essa é uma provocação boa para a gente trazer agora. No Brasil, o ciclo, o tempo médio que uma empresa tem de fluxo de caixa é 27 dias. Então você imagina, cara, 27 dias é o que eu tenho para pagar a conta se as coisas der errado. Aí a gente vai lá e fala assim, não, vamos fazer uma cultura de teste. A cultura de teste, até você desenvolver, subir, testar, você sabe que leva um tempo. Não estamos falando uma coisa de 2, 3 dias. É uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Depende do teste até maior. Como é que você vê a gente trazendo uma cultura que valoriza o tempo e assume risco para uma cultura e para um perfil de empreendedor que ele não tem tempo e não tem dinheiro para arriscar? Cara, eu capto essa Valeu o provocação. ingresso, viu, gente? Obrigado aí. Depois eu vou mandar o Pix, vai ficar aqui na tela para vocês que estão assistindo pelo YouTube. Eu capto essa provocação, mas para mim ainda não é o ponto, assim. Eu acho que a gente vive numa cultura que a gente foi criado numa cultura onde falhar é ruim, é feio, sabe, denigre, é uma coisa que, pô, não funciona aqui no Brasil. A gente olha e fala, se eu testar, eu vou falhar, logo falha é fracasso, eu sou fracassado, sabe? Tipo, pô, não é por aí. Então, a cultura de testes, ela precisa ser implementada com microtestes. Você não vai fazer testes enormes. Você vai fazer pequenas coisas, cara. Deixa eu testar isso aqui, ó. Vi aqui, cara, vamos testar. O problema é que no Brasil, a maioria dos empreendedores são tipo gafanhoto, cara. A galera olha para uma estratégia nova, vai todo mundo e faz a mesma estratégia. O que o gafanhoto faz? Ele entra numa plantação, come tudo, caga e sai fora. E aqui a gente tem uma estratégia que funciona, vai todo mundo para cima, queima a estratégia e parte para a próxima. E, porra, a estratégia era boa, mas todo mundo foi fazer a mesma coisa. Porque tá todo mundo buscando uma bala de prata. Tá todo mundo buscando um salvador. Sabe Entendeu? o que eu acho disso? Não, o ponto que eu traria, principalmente, é aquela questão do motor 1, motor 2, que é o método ágil, né? Vira e mexe, eu converso com muitas pessoas que elas querem estar no digital, ela tem algo no físico já. Dá pra dar vários exemplos de séries. Personal trainer, que esses dias eu estava conversando com um, eu falei, olha, considera
que você não precisa... Às vezes a pessoa acha que tem que ir para, igual o gafanhoto, ir para outra estratégia, mudar completamente, queimar a ponte. Porque a gente tava um pouco nessa metodologia, né? Queima a ponte, vai Você embora. tá fazendo tá errado, larga tudo. E aí que é o que acontece. Ela quer testar alguma coisa se tem algo sólido. Quando a gente fala de motor 1, motor 2, eu vou trazer para vocês sobre isso, é uma metodologia muito interessante. Motor 1 é o que traz sobrevivência e sustentabilidade para o negócio, para sua vida. Então a gente tem que focar no motor 1, ele tá legal, tá bem, aí você vai pro motor 2, que é inovar. Então, a gente vai estar inovando ali, fazendo os testes da inovação, e o motor 1 tá aqui sobrevivendo e pulsando. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Claramente, a gente está hoje no motor 2, que é o digital para quem não está ainda, ou se posicionar ou se reposicionar, mas o motor 1 é vendas, vamos dizer que é vendas sobre indicação. Continua fazendo. Tem gente, só que a galera às vezes para focar 100% na inovação, fazer outra coisa. Então, continua fazendo o que está dando certo, traz sustentabilidade, pelo menos a parte da sobrevivência, e vai testando e vai trazendo essa questão da inovação, vai indo pro digital de alguma forma, a gente já mandou aqui, né, um checklist obrigatório que tem que estar no digital, e vai inovando, vai participando de imersões, vai participando de treinamentos online, tem tanta coisa gratuita, gente, por aí. Se você não quiser participar, mas quiser emergir, vai investindo nisso. O motor 2 para ele daqui a pouco se tornar o motor 1. O erro que eu vejo é totalmente as pessoas já querer trocar de uma vez e esquecer da sobrevivência. Aí, pegando um gancho, a gente estava falando sobre o Russell Brunson do ClickFunnels. Cara, o motor 1, pegando esse teu exemplo, o motor 1 dele é o ClickFunnels. Mas ele testou muitas coisas. Foi uma das empresas que eu particularmente acompanhei muitos testes. O Russell, ele fez um webinar. Só um parênteses, fala quem que é o Russell pro pessoal que está nos escutando. O Russell Brunson, ele é fundador do ClickFunnels, que é a maior plataforma de automação de marketing dos Estados Unidos para a galera de infoproduto, né? Dizem que ele já faturou mais de um bilhão. Ele foi o primeiro empreendedor aí de infoprodutos que bateu um bi. E ele tem ali ele fez um webinar. E ele pegou e ele ficou obcecado por fazer o que ele chama de The Perfect Webinar. E ele criou um sistema, né, onde ele realmente atingiu a maestria em fazer o webinar. Mas como é que ele atingiu a maestria em fazer o webinar? Ele fez 36 vezes o mesmo webinar. Obviamente, fazendo testes, fazendo melhorias. Temas diferentes, ou não? O mesmo tema. Detalhe, 36 semanas seguidas. Gente, isso é quase um ano. Fazendo toda semana o mesmo webinar e colocando gente e testando coisas, testando roteiro, ao vivo. Só que qual foi a grande sacada dele? A sacada dele foi fazer com que o webinar gravado performasse o mesmo tanto que um webinar ao vivo. E todo mundo falava, cara, não tem como. Não tem como. A performance não é igual. E ele, obstinado, foi lá, fez toda semana, corrigindo o roteiro, até que ele chegou no que ele chama do script perfeito para fazer o webinar. Por que ele chegou nesse script perfeito? Primeiro, todas as etapas funcionaram e ele testou exaustivamente todas as etapas do webinar. Segundo, que o webinar gravado performou tão bem quanto o ao vivo. Né? Porque lá nos Estados Unidos já tem uma pegada de fazer o webinar gravado como se fosse ao vivo. Cultural. Que é o que eles chamam de evergreen. Então, o webinar está sempre acontecendo. Cai gente, né, na landing page a qualquer hora do dia. Essa pessoa cai dentro do webinar, assiste o webinar. Os comentários vão acontecendo como se estivessem ao vivo. E aí, chega no final, tem um pitch comercial ali, clique para comprar e as pessoas compram. Então, quando eu digo, cara, atinja a maestria, e eu nunca fiz um webinar 36 vezes. Não fiz, cara. Então, assim, esse cara foi lá e fez. E ele chegou na maestria de um canal que é o webinar. Então, quando a gente fala de empreendedor gafanhoto aqui, que fica mudando a todo instante, cara, legal, você já fez, né? E é o que os empresários falam pra gente, pô, já fiz isso. Certo. É o que mais a gente escuta, né, Gustavo? Pô, a gente já fez isso. Cara, beleza. Como é que você fez, meu? Me explica. O quanto você insistiu nisso aqui? O quanto você atingiu de maestria nisso aqui? Ele atingiu, entendeu? E pode ser também, às vezes, que você utilize uma estratégia no timing errado.
Então, você fez uma estratégia que era muito boa, mas naquele momento a tua empresa não tinha a estrutura, você não tinha a estrutura necessária, e não quer dizer que ela não funcionou para você, mas talvez ela não funcionou naquele momento. E isso também muda o jogo. Olha o que eu tiro do que a gente está falando aqui agora. Ó. Se a pessoa não souber realmente o que ela quer, ela não aguenta o processo. Porque trazendo essa experiência que você trouxe do Russell, lá do ClickFunnels, o que a gente consegue ver com isso? Primeiro, o cara teve resiliência, cara. Para caramba. Para fazer 36 semanas e ir testando, tem que ter resiliência. Segunda coisa, determinação. Uhum. Né? A maioria provavelmente para na terceira, quarta, quinta, vai, 10ª. Terceira coisa, paciência, né? Então, assim, tem vários detalhes que se a gente não está realmente conectado com o que a gente quer fazer e aonde a gente quer chegar, a gente não vai ter resiliência, a gente não vai ter paciência que a gente quer do dia para a noite, não vai ter determinação. Aí fica pulando de galho em galho. Perfeito. Né? E não dá... Aí é como se abrisse o forno antes do bolo estar pronto. Você abriu o forno, tira o bolo, nossa, mas o bolo não ficou bom. Mas não é porque o bolo é ruim. Você não deu tempo do bolo crescer, né? Uhum. Você tirou ele do momento, fora do momento. Exato. E, cara, a gente tem aí princípios bíblicos sobre isso, né? A lei da semeadura. Então, sempre tem que estar semeando e tem o tempo das coisas, não é o nosso tempo. Cada coisa tem um tempo embaixo do sol. Então, não é o tempo que a gente quer. Né? Qual é o nosso papel? Plantar. É semear. E aí, deixar com que algumas coisas fluam no tempo que tem que fluir. Né? Algumas coisas dá para acelerar? Dá para acelerar, mas também tem um custo. Eu, como profissional de growth, eu sempre falo, cara, a gente está acelerando o crescimento. A gente vai puxar para mais perto um resultado que viria lá na frente. Qual que é o custo disso lá na frente? Vai ter um impacto. E a galera, às vezes, não quer arcar com esse impacto. Entendeu? Massa. Lussar, tá boa a conversa aí? Ó, para você que tá aqui, seja se você tá no Spotify, você tá nos ouvindo, nos encontramos aqui uma vez por semana na Fieldcast. Se você tá no YouTube, já se inscreve aqui no nosso canal, você está intimado a estar aqui conosco juntos também. E se você está curtindo esse bate-papo aqui junto com a Nath, junto com o Lussari, deixa o seu comentário, o que mais te marcou, qual que é a sua visão do marketing. Se você já tinha ouvido falando um pouquinho do que a gente falou sobre posicionamento, falamos sobre go-to-market, trouxemos exemplos, né? Falamos até de comportamento que o empreendedor precisa ter. Pode mandar as perguntas que a gente depois manda pro Ju aqui responder para você. Boa, manda as perguntas aí que a gente, né, tamo junto. A gente está aqui para uma máxima, dedicando nosso tempo, porque com todo respeito, conversar a gente pode conversar em outro lugar, né? Uhum. Eu e esse aqui, a gente, né, como casais a gente conversa, tem a Camila que não tá aqui conosco hoje, mas a gente conversa num bar, a gente conversa cozinhando, a gente conversa fazendo outras coisas, mas a gente escolheu estar aqui hoje para que as conversas que a gente tem possam chegar até vocês. Conversas que fazem e fizeram a diferença na nossa vida, no nosso negócio, possam chegar até você. Então, eu espero que tenha sido de valor. Eu vou fazer uma última pergunta para o Lussari, mas o que você tiver de dúvida, de comentário, deixa aqui. Se você gostou, comenta assim, eu gostei, o que você gostou, para que a gente possa também estar conectado cada vez mais com você. Para a gente fechar, eu quero deixar uma pergunta para você, que é o seguinte. Marketing é muita coisa, cara. Em 2012, quando eu formei, marketing era marketing, mas assim, já tinha... Marketing era do marketing dos 4P, né? 4Ps. Hoje, cara, quando a gente fala de marketing, eu diria que deve ter, vou falar por baixo, no mínimo umas 20 profissões dentro do marketing. Desenvolvedor de produto. Falei brincando, achei muito mais, né? E por aí fora. Tráfego, copy, o cara que não, e vira e mexe aparece uma nova, né? Esses dias falaram do social selling. Social selling. Que eu não sabia o que era. Aí agora a galera tem falado muito mais do closer, que é uma questão também dentro do marketing. Envolve também com marketing. Que é vendas e marketing. Qual que é a minha Eles vão criando nova categoria. Vamos olhar para uma coisa. Eu sou formado em marketing. Eu estudo marketing, eu executo marketing há alguns anos já. Então, no mínimo 10. Você é um cara que já tem quantos anos de experiência em marketing? Cara, se for contar a parte de publicidade junto com o evento ali, 20 anos já. 20 anos. Imagina o seguinte, nós estudamos, nós temos experiência, nós temos budget, nós temos equipe, né? E ainda assim, é uma guerra, concorda? Porque nós não estamos aqui para enganar a galera e falar, é facinho, qualquer um faz. Não faz. Se fizesse a nossa pirâmide brasileira, seria o contrário. A minha pergunta, cara, e que eu sei que é o tipo de pergunta que eu não gosto de responder quando eu estou do outro lado, porque na minha visão não existe uma única coisa. Não existe assim, uma coisa muda todo o jogo em relação a isso. É um processo, é uma jornada. Mas entendendo que nós temos tudo isso,
tem uma galera que tá nos escutando agora que não tem, cara. E não vai ter. Por quê? Porque o cara não tem tempo, ou o cara não tem dinheiro, ou talvez ele nem goste de marketing. Como é que esse empreendedor, pequeno empreendedor, que quer um dia poder viver no sol da escala, viver no céu visualizando os resultados que ele tá tendo no marketing digital, como, cara, que esse cara faz, sendo que ele não tem tudo isso que a gente que tem aqui já enfrentamos os nossos desafios. Imagina o cara que tá lá lutando para poder pagar a conta, para sobreviver, não tem o tempo, não tem o dinheiro, não tem o conhecimento, não tem o acesso. Por onde começar, sabe? Sei que é um tipo de pergunta que eu não gostaria de estar no seu lugar para responder, mas eu gostaria que quem ouvisse agora recebesse com muito carinho, porque eu sei que tem muita gente que tá fudido, que fica ouvindo um monte de mentira no marketing. Aí, não, é rapidinho, é fácil, qualquer um faz, faça milhões do dia para a noite, você não precisa de... Não, agora estão chegando num momento que tá falando assim, você não precisa de ninguém, é só você. Então, beleza, vai lá, aprenda tráfego, aprenda copy, aprenda a criar uma LP, aprenda a mexer com o sistema, aprenda a técnica de vendas, aprenda a desenvolver produto. Então, assim, nós estamos vivendo um momento onde que o mercado digital está vendendo facilidade, mas a gente sabe da complexidade. E aí, José? Cara, Ou melhor, e aí, Júlio Sari? Porra, que pergunta É finaleira, hein, foda, cara? é foda. Mas eu acho que é uma provocação boa, cara, porque tem muita gente que precisa ouvir, independente se a pessoa que vai ouvir agora vai gostar ou não do que você vai falar. Antes de falar, eu achei legal o que você trouxe, que é as pessoas estão procurando facilidade e o negócio é muito complexo. Eu vejo as pessoas, vem conversar comigo, né? Eu sou um girino no digital que eu tô aqui há 5 anos estudando, tentando entender, e nem era minha formação nem nada. E pra mim ainda é também muita coisa complexa. Eu vejo a galera tentando vender facilidade, achando Porque que é o povo fácil. quer comprar Né? Igual você falou, facilidade. o pessoal quer comprar Você que está facilidade, escutando, mas é provavelmente complexo. você quer comprar Gostei disso. facilidade. Aí as pessoas vendem o que você Só quer. te dei tempo pra você pensar na tua resposta. Não, na verdade, assim, cara, o que eu vejo? O marketing, ele tá evoluindo todo dia. E principalmente aqui no Brasil, como todo mundo esgota muito rápido as estratégias, a gente tem que se reinventar muito rápido. Só que o se reinventar rápido também pressupõe que você vai ter que estudar muito para acompanhar o que está acontecendo. Enquanto lá fora o pessoal trabalha de forma um pouco mais branda determinadas estratégias e assim eles conseguem fazer com que a mesma estratégia performe por mais tempo, aqui não, a gente tem que ficar atropelando. Mas se a gente for pensar assim, ó, back to basics, né? O básico do básico para quem, não tem time, não tem dinheiro, cara, estude sobre go-to-marketing. Estude sobre isso. Entenda esse framework de trabalho para poder ir para o mercado de uma forma mais assertiva, né? Para mim esse é o básico hoje para qualquer empresa. Pequena empresa, né? Que não tem time, não tem budget, tá ali no struggling, né? Tá se batendo, lutando, tá no desafio, tá lutando. Conseguir sair daquela condição que eu tava, de me bater tanto. Preciso agora começar a estruturar. Como é que eu estruturo? Você precisa de 3 frentes. Marca e conteúdo, né? Olhar para sua marca como um ativo. Sua marca é um bem, né? A tua marca realmente é algo que vale, desde que você trate ela com carinho. Se você não tratar a sua marca com carinho, né? Não tratar a sua marca como algo profissional, ela vai ser uma marca qualquer. E agora, se você realmente olha para a tua marca e fala, cara, deixa eu cuidar da minha marca, quais são métricas de marca, né? E começar a olhar para essas coisas, ela vira um ativo na sua mão. E conteúdo, então marca, né, branding content ali que a gente chama, marca e conteúdo vai fazer com que eu estruture e fortaleça cada vez mais a minha marca, e conteúdo a gente sabe que é rei, né? Então na internet conteúdo é rei. Então eu trago um conteúdo de qualidade que impulsione e alavanque a minha marca. Então isso vamos chamar isso de núcleo, tá? Então, Ok. Segundo núcleo, produto. Então, o que a gente chama de product marketing quais são as vantagens, benefícios, né, e diferenciais do meu produto. Então, eu estou lançando o produto a todo instante no mercado, eu tenho que fazer o go-to-marketing desses novos produtos. Então, eu já tenho uma operação rodando, um branding content rodando, mas eu vou começar a lançar novos produtos no mercado. Então, eu preciso de uma estratégia de product marketing, ok? E o terceiro núcleo seria Growth e Performance. Então, eu já tenho marca e conteúdo rodando, eu tenho go-to-marketing de novos produtos e eu tenho Growth Performance alavancando os produtos que eu já tenho dentro do portfólio. E aí eu começo a retroalimentar o meu sistema de marketing. Entendeu? Dentro de cada núcleo desse, a gente poderia aprofundar e acho que valeria um outro podcast só para a gente falar de
o que cada núcleo desse pode fazer, que tipo de métrica, que tipo de conteúdo, que tipo de conversão. Mas, assim, o básico do básico é saber sobre go-to-marketing, depois conseguir sair da condição atual e estruturar o negócio, esses 3 núcleos: marketing, conteúdo, product marketing e growth performance. Boa. Maravilha. Pessoal, bom? Nossa senhora, vai explodir cabeça. Muita reflexão, né? Para você que chegou até aqui no Mas final, estuda mais uma vez. nos ouvindo, acompanhando, eu quero te Podcast. dizer o seguinte: tenha paciência, sabe? Não pira muito não, porque uma coisa que eu tenho aprendido como empresário ao longo da vida e como visionário é que o que vai virar o seu jogo, o que tem virado o meu é a constância, sabe? A gente muitas vezes tem a vontade de sair de um podcast como esse, ou alguma coisa que a gente assiste, ou alguma coisa que a gente quer ver, né? E a gente acha assim, não, amanhã eu vou mudar tudo. Aí chega amanhã, que aqui por sinal nós estamos hoje é dia segunda-feira de carnaval, amanhã é feriado. Então chegou na quarta-feira, não mudou, você começa a ficar desanimado. E lembre-se que é um processo. Para nascer um filho, leva 9 meses, 9 né? meses. Então, para a estação chegar, vamos supor que você quer o inverno. Você vai ter que esperar passar pelas outras estações. Faz parte do processo. Por que eu estou te dizendo isso? Se você não olhar para isso, corre risco de você viver num espaço de frustração. Eu já vivi nesse espaço por muito tempo e é uma luta para não ficar nele. Porque a gente tem expectativa versus realidade é um dos primeiros passos para nos levar à frustração. Então, minha mensagem para você que chegou até aqui é: parabéns, você está no lugar certo, você está disposto a aprender e a ouvir, mas tenha paciência. Um passo de cada vez também se chega lá. Tá bom? Tamo junto. Quer deixar uma última mensagem, Nath? Não, eu acho que é isso aí. O Neil Patel, que é um cara também forte no marketing aí, ele falou exatamente essas palavras: paciência e constância. E Salomão só pediu uma coisa a Deus, né? Sabedoria. Sabedoria e conhecimento. Ele pediu nessa estrutura mais sabedoria. Então, que a gente realmente tenha sabedoria dentro do percurso de olhar para isso, de realmente estar ligado. Então, se você está aqui com a gente até nesse momento, último minuto, segundo, parabéns. Esse já é um ponto crucial, que às vezes as pessoas não têm nem paciência para isso, para escutar um podcast. Assiste de novo para pegar todas as informações, vale a pena. E é isso. Obrigada, até a próxima. E manda temas aí pra gente que você quer saber um pouco mais sobre como no Afieldcast, Empreendendo com Liberdade, que a gente vai trazendo as pessoas aqui e vamos se esforçar para isso. Aqui nós temos assim, a gente fecha assim, ó, Lúcia. Coloca a mão aqui. Você tá aqui conosco também, tá? Aqui, lá, vocês estão aqui conosco, lá, cada um lá, de vocês. Você tá aqui conosco. Então, ó, a gente faz assim e pra cima. Okay? Então, vamos lá. Ao infinito e além. Valeu, galera. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo Afieldcast.